Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Como se tornar seu próprio banco? Desbancarização completa e revelada. Esse é o episódio de hoje. Vamos lá, Claudinho. Sabia que existe uma forma de você se tornar seu próprio banco e ainda ganhar dinheiro emprestando para outras pessoas sem precisar confiar em ninguém? E não é agiotagem, não. Exatamente. Estamos falando de algo que tem a ver com finanças, não é? Só que tem a ver com finanças descentralizadas. É ou não é? Ou seja, o que é que isso nos vai permitir? Vai nos permitir, por exemplo, entre outras coisas, tu pegares empréstimo a 3% ao ano, não é? Enquanto um bancão brasileiro que a gente bem conhece, não é, Cláudio? Está cobrando aos pobrezinhos brasileiros 20% ao ano. É ou não é? Então, exatamente. E o mais insano é que a gente está ganhando dinheiro para emprestar e não pagando juros. Então, o sistema bancário tradicional, aquele bancãozão, né? Ele tá tremendo na base. O bancãozão neste e momento. Não é ilegal, Exatamente. Não é agiotagem, irmão. E o bancão tá tremendo com medo de perder o osso, né? Ou seja, o que é que nós temos que fazer? O quê? Preparar-nos para os próximos minutos, onde vocês vão descobrir como se livrarem definitivamente daqueles bancões, não é? E do controle do Estado sobre todo o seu dinheiro. Vai ser muito mais fácil do que vocês imaginam. E vamos contar a história real de como 2 empreendedores brasileiros importaram mais de R$1 milhão sem ter essa grana no banco, usando apenas Bitcoin como garantia. Mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do fuso horário, não é? Eu sou o Armando e esperamos, eu e o Cláudio, ajudar as pessoas a se desbancarizarem completamente, porque é assim que a gente vai conseguir sobreviver, não é, Cláudio? É isso aí. E a gente vai descobrir, ou até ainda buscando, na prática, como o sistema bancário é uma prisão financeira disfarçada de serviço. Ou seja, hoje vocês irão aprender 3 coisas que podem revolucionar completamente a vossa vida financeira, não é? Primeira situação, por que comprar Bitcoin e deixar parado na carteira? Então você está fortalecendo o sistema que você quer combater. Exatamente, não é? Em segundo lugar, como usar as suas criptomoedas, um termo muito em voga hoje em dia, não é? Como uma garantia para quê? Para empréstimos que podem ser efetuados de uma forma mais barata que qualquer bancão brasileiro está oferecendo neste momento aos próprios cidadãos brasileiros, não é? E terceiro lugar, o passo a passo para se tornar literalmente seu próprio banco e ganhar dinheiro, oferecendo serviços financeiros. Exatamente. Ou seja, se você quer liberdade financeira no aspecto verdadeiro, não é? Uma liberdade financeira de verdade, não deixe de assistir este episódio, não é? E se este episódio mudar a sua vida, não se esqueça de se inscrever para nos apoiar, para nos fortalecer. Compartilhe com quem mais precisa sair desta matrix bancária. Porque é quase como se fosse uma prisão. É ou não é? Cara, vamos começar com uma pergunta. Ela é um tanto incômoda. Por que você precisa pedir autorização para usar o seu próprio dinheiro? É uma pergunta que é pertinente, não é? É mais uma, não é? E é isso que mais me irrita às vezes, não é? É que quando tu depositas uma verba, um montante num banco,
Por exemplo, eles emprestam o seu dinheiro para outros a 20% ao ano. E para ti, eles te pagam, por exemplo, 0,5% na poupança e ainda te cobram taxas para tu movimentares o teu próprio dinheiro. Imagina só a estupidez, não é? E aí, se você precisar de um empréstimo urgente ou lançar mão de um dinheiro, mesmo que você tenha patrimônio, eles fazem você passar por um calvário, uma humilhação burocrática de no mínimo um mês. Exatamente. E sem falar que te podem também, além disso, bloquear a tua conta a qualquer momento, não é? Lembra do caso dos caminhoneiros, por exemplo. O que é que aconteceu naquela altura? Houve um bloqueio de contas para quem apoiava os protestos. É ou não era? É. E como o real digital, aí o Drex... Tá chegando aí. Drex, já não sabe mais nada, né? Aí a situação vai ficar muito pior. Porque daí eles vão ter, eu não sei mais nem se vão controlar cada centavo que você vai gastar, ou alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Ou seja, o que é que acontece? Eles vão saber se tu compraste um item do supermercado, onde é que tu almoçaste, não é? Quanto é que tu gastaste para uma deslocação, se tu colocaste gasolina. É um controle apartado e total sobre a tua vida. É algo que vai acontecer muito em breve. Não é? Mas aqui é que está o que eles não querem que a gente saiba, né? Exatamente, essas soluções. Né? As ferramentas para escapar dessa prisão. Elas existem há muito tempo. Exatamente. Por exemplo, se nós falarmos de Bitcoin, a Bitcoin não é só reserva de valor. Não é? Se tu compraste e guardaste, não é? Podes até estar perdendo o ponto principal da revolução, mas não deixaste de ter algo fora do sistema. Não é? Você tem um patrimônio imobilizado, né? Você tem que usar o Bitcoin, né? Transacionar, viver fora do sistema da matrix financeira, ou, né, você vai tesourar e não vai adiantar nada. Exatamente. E aqui é que entra a segunda revolução, né? Neste momento temos as finanças descentralizadas, as chamadas DeFi, né? Ou seja, DeFi não é só uma tecnologia, não é? É a nossa arma contra esse sistema institucionalizado, esse sistema dos bancões, não é? Que nos prendem a esses mesmos bancões. Não é? Tá, mas explica melhor o que exatamente é a DeFi. Como funciona na prática? Tá? Você tem um jeito que você vai explicar, que pode explodir a cabeça do povo aí, mas vai lá. Vai. Não, DeFi significa que tu podes ser sempre o teu próprio banco, em termos genéricos e simples, não é? E como o teu próprio banco, tu podes interagir com outros bancos privados em tempo real, com outras pessoas, e não precisas ter essa confiança institucionalizada entre esses bancos. Ou seja, tudo muda nesse aspecto, não é? Tá, mas aí como é que é? Como assim? O que é isso? Dá um exemplo prático pra gente. Por exemplo, imagina que eu sou, Armando, eu sou um banco DeFi, né? E tu és um outro banco DeFi, né? E tem mais 1000 pessoas que também são bancos entre elas, né? nesse sistema DeFi, né? Todo mundo pode se emprestar para todo mundo. Ou seja, não há middleman, não há pessoa no meio, não há instituição no meio. Entende? É como se funcionasse assim. Tá, mas como que você garante que a pessoa vai pagar sem até conhecer ela? Aí é que está o gênio da situação, da coisa, do sistema, não é? Tu não precisas confiar na pessoa, não é? Tu confias apenas e só no código. É o código é que vai dizer tudo, não é? No contrato que se chama um contrato inteligente. Esse é que é o teu garante. Tu não estás a confiar numa pessoa. Ixi, aí bugou tudo. Aí virou a bagunça. Explica melhor isso. Por exemplo, se tu emprestares 10 mil reais para uma pessoa, não é? O que é que acontece? A pessoa coloca 15 mil, por exemplo, em Bitcoin como garantia. Se ela não pagar, automaticamente o que é que acontece? Automaticamente esse Bitcoin ele vira a teu favor, reverte a teu favor. Entende? É uma garantia digital.
Tá, mas aí vai ter morte, vai ter... Isso Não. aí acontece sem juiz, sem advogado, sem banco, sem governo, vai virar um caos. Não, é apenas e só matemática pura. Não é? São garantias digitais, são coisas que são executadas automaticamente. Não é? Ou seja, o próprio código ele executa de maneira automatizada e não tem como dar calote. Aí está a vantagem. Não precisas de ninguém terceirizado para administrar qualquer coisa. Não é? Tá aí o chicote do sistema financeiro. Juro! Como é que funciona isso aí? Aqui é que vem a parte mais doida. Não é? No Brasil, normalmente, neste momento, tens o quê? Juros entre 15, 20, 17, não se sabe. Num bancão tradicional, não é? No DeFi, neste momento, o que é que tu tens? Tu tens algo em torno de 3 a 4% ao ano. Imagina. Cara, mas isso é real? Não só é real, como tem operação onde tu ganhas dinheiro para emprestar esse mesmo dinheiro. Entendes? Ou seja, o sistema te paga para fornecer liquidez. Tu vais ganhar também, vais ganhar um pequeno spread nessa operação. E não... Bugou tudo outra vez. Peraí. Então você está dizendo que eu posso ganhar dinheiro emprestando dinheiro que é teu digitalmente. Meu. Exatamente, sim. É o teu dinheiro digital. É o teu contrato digital inteligente. Não é? E tem mais. Tudo é transparente. Tudo é auditável. Tens uma linha de 24 horas sobre 7 dias da semana, sem parar. Não tem feriado bancário como a gente tem tradicionalmente. Sem greve e sem sistema fora do ar. Sem bloqueio. Entende? Olha a diferença. Mas isso é agiotagem. Vai sair pé do vidro para receber. Vai ser uma loucura. Não. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. E as pessoas têm medo porque estão aprisionadas nesses sistemas bancários tradicionais. Eles não conseguem proibir. É um código rodando em blockchain. Ou seja, como é que tu vais bloquear ou proibir a matemática? Fala. Como é que tu vais conseguir fazer isso? Não consegue. Eita. É ou não é? Tá. Então é que nem aquela história real que aconteceu, né? De como importar mais de R$1 milhão sem ter essa grana no banco. Exato, como nós apresentámos na introdução, não é? Ou seja, é uma história que é verídica, não é? E isso mostra um pouco o poder real do DeFi na prática. Entendes? Ela é nada mais, nada menos do que a prova. Entendes? Então, você pode importar uma carteira de hardware, por exemplo, em cripto, e aí aparece uma oportunidade única, mas você tem que ter R$1 milhão na hora. Exatamente. E aí é que tu vês como é que as coisas funcionam verdadeiramente. Se os caras que a gente deu exemplo não tinham essa grana líquida no banco, como é que poderia acontecer? Não é? Mas se eles tinham Bitcoin, aí eles podiam, ou de uma forma ou de outra, fazer como um banco tradicional. Não era possível. Não, eles fizeram de uma outra forma. Eles fizeram foi usar o Bitcoin que eles tinham como colateral para pagar o empréstimo em DeFi. Entendes? Foi assim que eles fizeram. Tá. Então vamos lá. Eles colateralizaram Os Bitcoins. o Bitcoin. E pegaram os dólares emprestados. Só que a uma taxa muito mais baixa. Entende? Tá, mas aí eles fizeram uma importação, vamos dizer assim, Sim, de dólar. dessa maneira. Dessa maneira eles pagaram a importação com essa jogada. E o que é que tu achas? Achas que funcionou? Tá, mas aí eles venderam antes o negócio, pelo que eu entendi. Não, funcionou. Os produtos chegaram no Brasil, já estava tudo vendido. Sim, só que, ou seja, o que é que aconteceu? Eles pagaram o empréstimo dessa importação, não é? Antes mesmo de receber a mercadoria. Mas através desse sistema aplicado sobre matemática. Através de blockchain. Com garantias blockchain. Tá, e aí eles fizeram de uma forma que um bancão saía fora da jogada. Não, se o bancão tivesse, por exemplo, uma taxa de 20% e no DeFi eles pagaram 4%, imagina a diferença, não é? A diferença é brutal. Imagina em 1 milhão. Isso representa o quê? 160 mil a menos. Eu juro. Não é? Imagina a diferença, não é?
Então, vê a capacidade do DeFi. Tá, e quando eles usaram o Bitcoin como garantia, ainda valorizou. Sim, porque tem esse risco também de valorizar nesse período, não é? E então essa dívida de 4% que eles tinham do empréstimo do juro do DeFi virou em nada, praticamente. Entendes? Então, para explicarmos um pouco aos espectadores e aos ouvintes, não é? Eles pegaram o empréstimo, colateralizaram e valorizaram mais que os juros que eles tinham que pagar no financiamento da DeFi. Ou seja, ainda lucraram com o negócio. Foi ou não foi? Tá, no fim das contas eles tiveram triplo ganho. Exatamente. Porque eles lucraram na importação, na valorização do Bitcoin e ainda praticamente o juro saiu na urina. Exatamente. Porque eles não conseguiriam jamais isso num bancão. É ou não é? Tinham que ter garantias físicas. Isso é o que eu te chamo de inteligência financeira deste século e do que vai acontecer daqui para a frente. E se a gente for mais ainda ao cerne da questão, como é que nós podemos nos tornar o nosso próprio banco usando o DeFi? Essa é a grande questão, não é? Tá, tem alguns passos que a gente vai ter que fazer. O primeiro passo é parar de pensar pequeno. O DeFi ele não é sobre guardar a cripto. Exatamente. É sobre criar movimento dela, fluxo de renda passiva, né? E, além disso, o que é que tu podes fazer? Podes também emprestar as tuas stablecoins e ganhar uma faixa, vou-te dizer, entre 4% a 8% ao ano. Ou seja, é muito mais, e em dólar, estou a dizer em dólar, não é? Que é muito mais que qualquer aplicação bancária. Imagina a diferença. Tá, mas eu vou, de uma forma ou de outra, fornecer uma liquidez, uma exchange descentralizada, eu vou ganhar comissão em cada transação, é isso? Exatamente. E podes também, além disso, para ganhar pequenas margens, podes fazer até arbitragem automática entre diferentes protocolos e ganhar na diferença de preços. Isso também é possível fazer com o DeFi. Entendes? Tá, eu vou virar uma casa de câmbio de Bitcoin. Não, melhor poder fazer isso não só de Bitcoin. Não só Bitcoin. Em qualquer lugar do mundo. Você vai pedir autorização para ninguém, eu posso montar um boteco ali e começar a negociar. Neste caso era um boteco digital, não é? É. Mas tem que sempre tomar certas precauções, certos cuidados, não é? O DeFi também tem riscos. É isso que a gente precisa também vincar, não é? Que o banco tradicional não tem. Então o DeFi ele continua a ter alguns riscos. Entende? Tá, mas aí ferrou. Qual é o risco que tem? Por exemplo, temos os riscos de smart contract. Por exemplo, vamos supor que o código do cara tem um erro, não é? Tá. Tu podes perder tudo. Tu não sabes. Tens o risco de liquidação. Imagina que o colateral que o cara entregou como garantia desvalorizou muito rápido. Neste caso da importação, o cara valorizou. Mas imagina que o outro desvaloriza. Não é? Tá. Esses são os riscos. Aí o risco pode ser uma puxada de tapete. Porque o cara pode colocar até um protocolo falso, que aí o dinheiro some do usuário, é isso? Exatamente. Então por isso é que é fundamental entender o mercado, entender a tecnologia, estudar, começar um pouco devagarinho, não é? Usar só protocolos que tenham auditoria, não é? E com algum histórico. Isso é extremamente importante, não é? Cara, mas mesmo assim, com risco, vale a pena. Vale a pena. A liberdade que você ganha, né, pelo menos não tem preço, na minha visão. Não tem preço, tu não estás amarrado a nada, tu não tens controle, não é? Tu podes negociar com qualquer pessoa. E tem uma coisa que a gente precisa deixar claro: o DeFi não é um futuro distante, é algo que é já utilizado hoje, é um presente, não é? Então está funcionando neste momento que a gente está gravando, é ou não é? Então a verdade que ninguém quer que você saiba é essa: os bancos centrais do mundo todo estão copiando o DeFi para criar suas CBCs. Nós já falamos sobre CBCs aí. Que é o nosso chamado projeto Drex, né? Ou seja, o próprio Pix foi inspirado no Bitcoin, mas nada tem a ver com o Bitcoin, né? O próprio Drex também nada tem a ver com esse projeto. O pessoal do Banco Central até admitiu isso já em entrevista. Foi ou não foi, claro? Foi. E o Drex? E aí que tá, que eles estão
matando, entre aspas, usa contratos inteligentes do Ethereum. E eles sabem que DeFi é o futuro. Mas aparentemente ele vai abandonar o blockchain, então vai ser um Drex meio estranho, não é? Mas aqui é que a diferença ela impera, não é? Eles querem um DeFi com controle central. E o DeFi nunca tem controle central. O que é que o Estado quer? Querem eficiência, mas sem liberdade. Isso não pode haver. É ou não é? Tá, para variar, o objetivo deles é criar um sistema onde você tem a ilusão de controle, mas eles podem desligar sua carteira quando quiserem. Ou seja, o bancão. Esse continua a ser uma relação tradicional entre o consumidor e o bancão. Não é? Por isso é que é urgente você aprender, estudar um pouco o DeFi agora, antes que eles tornem ilegal ou impossível, ou comecem a colocar alguns empecilhos, alguns bloqueios, não é? Porque quando o real digital for obrigatório, quem não souber usar as alternativas vai ser escravo digital. Isso é uma verdade lá para Alice, não é? Lembrem-se sempre daquela frase do Fórum Económico Mundial, não é? Aquela célebre frase, não é? Que você não terá nada e será feliz. Essa é uma frase que simboliza os escravos dos governos, não é? O DeFi é a única forma de garantir que você continue tendo algo e sendo dono do seu próprio destino. Ou seja, a escolha é sua. Nós não estamos a impor nada, nós estamos apenas a divulgar as informações mais verdadeiras possíveis, mas virar refém do sistema, ou você prefere aprender as novas regras do jogo? Um jogo financeiro que pode ser o jogo do DeFi e que permite juros 5 vezes menores que os bancos tradicionais, onde você pode ganhar dinheiro, onde você não está bloqueado, nem amarrado, nem congelado, né? E ainda se torna independente de qualquer bloqueio ou congelamento do sistema bancário tradicional. Aí é que nós estamos a bater a tecla, não é? Mostramos para vocês até um caso real de importação milionária. Agora, tem construção de casa, tem criação de renda passiva, e um monte de gente está usando as finanças descentralizadas. Ou seja, se você quer começar a sua jornada de aprendizagem, de atualização financeira e, sobretudo, de desbancarização, a sua obrigação é você ler e começar a entender como é que funciona. Nada mais. Então, mais uma vez, compartilhe esse episódio com quem precisa acordar para a realidade financeira. A revolução já começou. Não se esqueça de se inscrever, porque isso nos ajuda, isso nos motiva, isso nos dá força com o algoritmo. E no próximo episódio vamos abordar mais um tema polémico e explosivo. E, como sempre, que a maioria da mídia tradicional ela finge que não existe. Como sempre, não é, Cláudio? Para variar. Né? E a gente vem tentando revelar tudo que pode aqui, sem filtro, né? E fazendo com cada episódio uma nova revelação. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, até o próximo episódio. E lembre-se, a liberdade não é dada, ela é conquistada e nós podemos conquistá-la. E na guerra financeira, quem não se adapta não consegue vencer e será dominado. Não é, Cláudio? Papo de Bunker, sempre mostrando o caminho da verdade. Agora, se você quer ficar dependente, é com você. Desbancarize e até o próximo episódio. Senta o dedo no like! Random Rally! Random Havana!